boa tarde ou boa noite, né? Fico muito contente de poder vir hoje aqui contar uma história para vocês. Aliás, repetir a história para todos nós, porque todos já conhecemos. Mas é muito importante nessa data, né? Que todos nós, às vezes, ficamos, todos, vamos dizer assim, um termo meio estranho, meio alvoroçados com a tal vinda do Papai Noel, né? E nós confundimos, então, as coisas. E por isso é muito importante relembrar essa data sempre, porque essa é a data do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou a suposta data, né, conforme nós vamos ver no desenrolar aqui da nossa história. Espero que todos aproveitem um pouquinho mais. Então, de onde vem esse termo Natal? Por que 25 de dezembro? E desde quando se comemora esta data? Qual o espírito de Natal? Qual o significado dos presentes, das árvores e do Papai Noel? Será que algumas vezes nós temos tempo, né, nessa correria? Ai, vamos comprar os presentes dos parentes, dos netos, dos filhos, esposos e esposas. Será que paramos um pouco e refletimos qual o verdadeiro significado do Natal? Do conceito Natal, o do latim natale, significa nascimento. Dia em que se comemora o nascimento de Cristo, 25 de dezembro. As igrejas orientais, desde o século IV, celebravam a Epifania, que quer dizer aparição ou manifestação, em 6 de janeiro, cujo simbolismo referia-se ao mistério da vinda ao mundo do Verbo divino, feito homem. Em Roma, desde o tempo do imperador Aureliano, 274, o dia 25 de dezembro era consagrado ao Natalis Solis Invicti, festa mitríaca do renascimento do sol. A Igreja Romana não tardou a contrapor-lhe a festa cristã do Natale de Cristo, o verdadeiro sol de justiça. Esta festa pronto se estendeu por todo o Ocidente, não tardando também em ser adotada em todas as igrejas orientais. Isto está na Enciclopédia Luso-Brasileira também, tá? O nascimento do Cristo sempre esteve envolvido, então, em controvérsias. Porque uns dizem 1º de janeiro, para outros 6 de janeiro, 25 de março ou até mesmo 20 de maio. E pelas observações dos chineses, o Natal seria em março, que foi quando um cometa, tal qual a estrela de Belém, reluziu na noite asiática, no dia 5 depois de Cristo, como data festiva. É um arranjo inventado pela igreja e enriquecido através dos tempos, pela incorporação de hábitos e costumes de várias culturas. A árvore natalina é contribuição alemã. Então, se a gente fizesse a pergunta a Jesus, como e quando ele gostaria que fosse comemorado esse nascimento, como será que ele responderia? Nós já fizemos essa pergunta a Jesus? Ou a nós mesmos, né? Quando, onde Jesus nasceu? Pergunta o Francisco de Assis. E ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Se ele sabe sobre o nascimento. E ele vai responder o quê? Ele vai dizer, ele nasceu no dia em que na praça de Assis entreguei a minha bolsa, as minhas roupas, o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Então, quando foi feita essa pergunta, Francisco de Assis, ele deu essa resposta tão linda, né? Mas quando e onde nasceu Jesus? Perguntamos a Pedro sobre a natividade. E ele assim se
pronunciou. Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. A partir desse momento, ele percebeu o erro, né? E percebeu. Jesus nasceu para Pedro nessa data. Quando e onde nasceu Jesus? Foi a resposta, a pergunta feita também a Paulo de Tarso. Todos sabem a resposta, né? Paulo disse: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perseguia. E me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Paramos na nossa estrada em algum momento e perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Existem momentos que nós precisamos parar e fazer essa profunda pergunta: o que queres de mim, Senhor? E a Joana de Cusa, sobre onde Jesus nasceu, ela nos falará. Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, ouviu o povo gritar. Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, eu pude com certeza e sinceridade responder: não me ensinou só isso. Ele também me ensinou a te amar. Foi então que nasceu Jesus. Então vejam que lindas respostas nós temos para nos ajudar a encontrar o nosso Cristo interior, né? Que às vezes nós falamos tanto o nome de Cristo, clamamos tanto o nome de Cristo, mas nós não interiorizamos o nosso Cristo ainda. Então nós precisamos aproveitar principalmente essa data, que comece hoje, que vá janeiro, fevereiro, todos os dias de nossas vidas, né? Buscando o nascimento de Cristo em nós. Então, o Papai Noel, vulgo São Nicolau, nasceu na Turquia, no século IV. Os cartões de Natal surgiram na Inglaterra, em meados do século XIX, estado de São Paulo. Então, uma nova luz para nós. O nascimento de Jesus coincide com a percepção de uma nova luz para a humanidade sofredora. Os ensinamentos de Jesus devem, então, servir para transformar não apenas um homem, mas toda a humanidade. Numa simples visão de conjunto, observamos o que era o planeta antes e no que se transformou depois da vinda de Jesus. O Espírito Emmanuel, em roteiro, diz-nos que antes de Cristo, a educação demorava-se em lamentável pobreza e cativeiro. Era consagrado por lei. A mulher era aviltada, qual a limária, e os pais podiam até vender os filhos. Então vejam que coisas absurdas já atravessamos, mas que graças a Deus chegamos a esse momento tão bonito de nossas vidas, né? E como diz, essa é a nossa, de Jônia, né, Jônia? Essa é a nossa melhor encarnação, porque nós estamos tendo a oportunidade de mais uma vez trabalhar a nossa evolução e de aprender realmente, de interiorizar realmente quem é o Cristo para nós. E com Jesus, entretanto, começa uma nova era para o sentimento, iluminados pela divina influência os discípulos do Mestre se consagraram ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro, os companheiros, dedicaram-se a quê? Aos doentes e infortunados. Instituíram-se, então, as casas de socorro para os necessitados, escolas de evangelização para o espírito popular e etc. Tantas outras coisas boas que até hoje estamos aprendendo, apreendendo, né? Então aí, graças a Deus, tudo teve um começo. E o espírito do Natal?
O espírito do Natal, então, deve ser entendido como a revivência dos ensinos do Cristo em cada uma das nossas ações. Não há necessidade de esperarmos o ano todo para comemorá-lo. Se em nosso dia a dia estivermos estendendo simpatia para com todos, distribuindo os excessos de que somos portadores, estaremos então aplicando realmente a boa nova que o Mestre nos trouxe. Então não precisamos também ficar esperando o dia do nosso aniversário para comemorar. Né? Olha que bonito. Nós podemos comemorar todos os dias, porque a cada dia nós nascemos de novo. E vamos fazer o possível e o impossível para cada dia nascermos melhor. E vamos também comemorar essa data de Jesus todos os dias, que seja ao nos deitarmos, nos lembrarmos dele, que seja durante a manhã, quando levantamos, agradecer por mais um dia que temos que cumprir, porque se nós acordamos, é porque vamos ter mais um dia de vida, né? Então nós temos que lembrar sempre disso, do aniversário, do nosso aniversário, né? Do aniversário do Cristo. Então a perfeição moral exige distinção entre espírito e matéria. A riqueza existe para auxiliar o homem no seu aperfeiçoamento espiritual. Mas se lhe dermos um valor demasiado, podemos obscurecer a nossa iluminação interior. Então, quando valorizamos demais as coisas materiais, sempre ofuscamos aquilo de bom que nós trazemos no nosso espírito, aquilo de bom que nós podemos melhorar em nós. Então, nós devemos fazer aquela balança, né? Porque, logicamente, os bens materiais nos foram também permitidos por Deus, mas não devíamos deixar que o material suplante o espiritual. Isso para nós é o fim, né? Vamos então pensar com mais carinho nessas coisas. E numa véspera de Natal, conta-nos o espírito irmão X, que Emiliano Jardim, cujas noções materialistas estragavam-lhe os ensinamentos, viera a sofrer uma dor de paternidade. E ao ver o seu filho arrebatado pela morte, abatido pela dor, começa a se interessar pelo catolicismo. Porém, repelia veemente todos os que pensavam de forma diferente a respeito do Cristo. Do catolicismo ele passou para o protestantismo, mas sem que o mestre penetrasse no seu interior, quer dizer, ele estava buscando, já estava buscando, a dor já estava ali, latente, já o atropelava, já exigia que ele buscasse alguma coisa que ele já adivinha que estava para acontecer. Então, ele, depois de longa luta, ele se sente insatisfeito e se ingressa nos arraiais dos espiritistas. Emiliano, como acontece a maioria dos crentes, vislumbra a verdade dos ensinamentos de Jesus e anseia por vê-lo nos outros homens, antes de senti-lo em si mesmo. Então, Emiliano começou a buscar nos outros o Cristo, né? Será que ele não deveria fazer o contrário? E com o passar do tempo, ele teve outros reveses. Numa véspera de Natal, em que o ambiente festivo lhe falava da aventura destruída do coração, Emiliano quis pôr termo à própria vida. Ele foi ficando descrente, porque ele buscou no momento, não encontrou no catolicismo, buscou no protestantismo, não encontrou. Buscou nos outros através do espiritismo, também não encontrava. Porque Emiliano não buscava o Cristo do seu interior. Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te? Numa hora amargurada em que o mísero se dispunha a agravar as próprias angústias, sua voz se fez ouvir, né? Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre me achavas através dos outros, sem jamais me procurar em ti mesmo.
Dá-me tua dor. Reclina a cabeça cansada sobre o coração. Muitas vezes o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente os meus discípulos gozam o encontro divino, fora das câmeras do sofrimento, quando quase sempre é necessário que percam tudo a fim de me acharem em si mesmos. Então veja bem, a que ponto nós chegamos quando nós perdemos praticamente tudo, é que vamos verdadeiramente em busca do Cristo, né? Antes a gente vai aos tropeços, cai aqui, cai ali, busca um, busca outro, né? Mas a gente está buscando no outro, para ver se o outro é que vai nos mostrar o Cristo. Não, o Cristo vai se mostrar em nós a partir do momento em que eu abrir o meu coração, a partir do momento que eu estender a minha mão, a partir do momento que eu suplantar a minha dor e for capaz de pensar, Jesus é misericordioso. Jesus vai levar o meu recado até Deus e eu vou encontrar o conforto que venho buscar. Emiliano estava inebriado e a voz continuou: volta ao esforço diário. Não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos. Acaso poderias admitir que permaneço em beatitude inerte quando os meus amigos se dilaceram pela vitória da minha causa? Não posso estacionar em vãs disputas, nem as estéreis lamentações, porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. É por isso que estou mais frequentemente onde estejam os corações quebrantados e os que já tenham compreendido a grandeza do Espírito em serviço. Então Jesus, naquele momento que Emiliano já estava prontamente entregue, né? Já não tinha forças, ele se mostra a Emiliano, porque aí verdadeiramente Emiliano foi buscar, abriu seu coração. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Aprende a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Quer dizer, cresça, renasça, surja novamente. Não analises nunca sem amar. Lembra-te de que quando criticares o teu irmão, também eu sou criticado. Emiliano, ajuda-me, compreendendo a grandeza do seu objetivo e entendendo a fragilidade dos teus irmãos. Então Jesus pede a Emiliano que seja forte, que entenda os outros, que estenda a mão, que o ajude a compreender, né? Então, um recado muito bonito. O Espiritismo como revivência do cristianismo. De acordo com os princípios doutrinários do Espiritismo, Jesus foi o personificador da segunda revelação da lei de Deus, pois a primeira viera com Moisés no Monte Sinai, onde recebera a tábua dos 10 mandamentos. Como Moisés misturou a lei humana com a lei divina, Jesus veio para retificar o que havia de errado, como é o caso de transformar a lei do olho por olho, a do dente por dente, na lei do amor e do perdão. A sua pregação da Boa Nova veio ensinar ao homem a lei de causa e efeito e da justiça divina, quer seja nesta ou na outra vida, ou seja, na vida futura. Allan Kardec, com auxílio dos espíritos superiores, deu continuidade a essa grande obra de elucidação dos caminhos da evolução. Graças a Deus, né? Tivemos um Kardec para nos abrir as portas mais uma vez, para que pudéssemos entender a mensagem da Boa Nova do Cristo. Então, não podemos dizer que nós não conhecemos, que nós não sabemos, porque nós temos tudo registrado. E o que é mais importante, o que está registrado dentro de nós. Aquilo tudo que nós já apreendemos para nós, para a nossa vida futura. Festa de Natal para os espíritas.
Os espíritas comemoram a festa do Natal, sim, né? Temos que saber comemorar. Não vamos ficar correndo só atrás do bom velhinho, não. Vamos correr atrás do Cristo mesmo, porque o bom velhinho vai deixar um presentinho para nós e vai embora na sua viagem astral, né? O Cristo não. Ele vai nos deixar todos os presentes que nós precisamos e vai estar ali no nosso dia a dia, nos ajudando a abrir os nossos pacotinhos e dele fazer bom uso, né? Então, na noite em que o mundo cristão festeja a natividade do menino Jesus, os espíritas devem se lembrar de comemorar o nascimento da doutrina espírita, entendida como a terceira revelação, o novo marco do desenvolvimento espiritual da humanidade, em que todos os problemas, todas as dúvidas, todas as dores serão explicadas à luz da razão e do bom senso. Dentro deste contexto, a lei da reencarnação é um dos princípios fundamentais para o perfeito entendimento do sofrimento e da dor. Então, nós temos tudo, temos a faca e o queijo na mão. Basta começarmos, certo? Todos nós já entendemos um pouquinho de reencarnação, de lei de causa e efeito, da lei da justiça divina. Todos nós conhecemos um pouco, pelo menos. E de acordo com a reencarnação ou a diversidade das vidas sucessivas, temos condições de melhor vislumbrar o nosso futuro, que nada mais é do que uma continuidade daquilo que estivermos fazendo nesta vida. Optando pela prática do bem, teremos então uma vida futura feliz. Escolhendo o mal, teremos que sofrer as consequências, no sentido de nos adaptarmos à lei do progresso, que é inexorável. Então, esse é o nosso momento, é a comemoração do nosso Natal em Cristo. Vamos aproveitar hoje a nossa oportunidade, junto com os nossos familiares, abraçar cada um, agradecer pela existência de cada um deles, abraçar os nossos amigos, agradecer a todos eles por terem feito parte de nossas vidas, porque eles são importantes e eles é que vão nos fazer chegar lá, com toda certeza. Se você falar, eu choro. Para então sempre seja Natal, Jesus nos diz o quê? Vem. Segue-me. Então está feito o convite. Vem, segue-me. Esse é um convite do Cristo. Vamos interiorizar o nosso Cristo e vamos, com o nosso Cristo, vencer todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Tá? Então, eu quero desejar a vocês e dizer que Natal é o amor em ação. E toda vez que nós amamos, toda vez que nós doamos, é Natal. Lembre-se disso. Todas as vezes que nós doamos, todas as vezes que nós amamos, é Natal. Né? Então, que esse seja o nosso Natal mais fraterno, que outros virão, sim, com certeza. Mas nós vamos em frente. Tá? Eu quero ainda deixar aqui uma mensagem muito bonita. É um segundinho só, eu já vou achar, porque eu não estou enxergando muito bem. Me ajuda aqui, Tiago. Não sei, tá aqui. Professora, cadê minha... Só um minutinho, gente. Vem cá, professorinha, me ajude. Achei. Pronto, achei. Tá? E eu quero, antes de passar essa mensagem, vocês desculpem, gente, é que eu não estou enxergando muito bem mesmo. Eu quero ter, nessa oportunidade, aproveitar
para agradecer a todos os meus companheiros aqui da Casa Maria Modesto, todos aqueles que vêm com todo carinho ouvir aquelas aulas que a gente prepara também com bastante carinho. Eu quero agradecer a todos vocês por terem me dado essa oportunidade de crescer junto com vocês. Eu quero também agradecer a direção dessa casa que me abriu as portas todas as vezes que eu precisei. Eu quero agradecer a minha professora que me acompanha todos os dias montando esses slides. E a todos os companheiros que estão aqui. E quero também agradecer a todos aqueles que, de alguma forma, me deram um choque para que eu pudesse acordar, para que eu pudesse crescer e pedir àqueles que eu, algumas vezes, desafiei, né, que eu sou assim meio sangue quente. Quero pedir que me desculpem, que continue essa jornada comigo, e assim cresceremos muito mais. Tá? Então, eu quero deixar essa mensagem de agradecimento, aproveitar essa oportunidade e deixar também esse vídeo para vocês. Estava bonita, né? Mas vou deixar outra enquanto vocês vão tomando passe, né, Tiago? Depois da prece. A minha mãezona, minha irmã do coração, que me carrega tanto tempo, né? Obrigada, viu? Traz para nós. Nós vamos, então, encerrando, né? A Noêmia fez uma poesia muito bonita no dia da nossa festa, que é uma caipira agradecendo. Então, nós vamos fazer a prece, a Noêmia vai fazer a poesia da caipira. Mas ficou muito bom. Assim sai. Você está sem sair, nós vamos então comemorar, né, o nosso Natal de uma forma bem simples agora. Dizem que o preto velho, quando ele não sabe usar as palavras bonitas para fazer oração, né? Então ele sai da choupana dele de manhã e tira o chapéu e diz assim: Senhor, o preto velho está aqui. É a oração dele, né? Não deixa de ser uma linda oração. E essa prece que eu vou fazer agora também é de um adulto diante do Natal. Então, nós fizemos terça, vamos repetir. Então ela diz assim: ó Deus, nós está sempre pedindo as coisas para o Senhor.
Nós pede dinheiro, nós pede trabalho, nós pede para chover. E se chove demais, nós pede para parar a mor da colheita não afetar. Nós pede amor, nós pede para casar, pede casa para morar. Nós pede saúde, proteção, nós pede paz. Nós pede para deslindar os nó, quando as coisas complicam, a mor da vida correr melhor. E quando as coisas apertam, nós reza pedindo tudo que nos farta, é uma pedição sem fim. Mas quando as coisas dão certo, nós corre na igreja mais perto e nos pede um santo que seja de devoção. Nós deixa sempre uns merréis e lá nos cofres da frente coloca mais um tostão. Mas hoje, meu Senhor, que é Natal, me bateu uma coisa esquisita e eu me pus a matutar. Mas pede, 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 mas nunca pergunta como é que o Senhor está. Se está triste ou está contente, se precisa de alguma coisa que a gente possa ajudar. E por esse esquecimento, o Senhor há de desculpar. Já provou que ama a gente, mandando o seu Filho amado descer dos lugares mais altos do seu reino iluminado, para trazer com tanto amor lição para nós, os pobres coitados. E eu até já ouvi dizer que ele chegou muito humilde, numa tarde estrebaria, tendo José por seu pai e por sua mãe Maria. Seu berço era de capim, que eles chamam manjedoura, já ensinando a toda a gente que se precisa bem pouco para a gente viver contente. Ó Deus, a gente sempre pensa que o Senhor não precisa de nada, mas talvez não seja assim. Talvez o Senhor precisa de mim, sim. Precisa da minha bondade, precisa da minha alegria, precisa da minha caridade no trato com os meus irmãos. Nós somos seu espelho, nós somos sua criação. Nós não pode fazer feio, nem ficar fazendo rodeio para desapontar o Senhor. E nem amargar o seu sonho, que foi um sonho de amor, quando mandou para essa terra Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, eu prometo, vou rezar de outro jeito. Vou parar com essa pedição de trocar milagre por tostão. Talvez eu até peço uma graça, mas antes vou olhar direitinho se estou fazendo algo de bom. E se nada de bom encontrar, muito vou me envergonhar dessa reencarnação. E para não perder o costume, vou fazer minha oração. Nesse Natal, meu presente, hei de pedir diferente. Quero ser um bom cristão. Me ajuda, Senhor, a ser bom. E que Jesus pequenininho nasça no meu coração, para que eu nunca me esqueça das suas sábias lições. E que eu ajude esse mundo a ter mais paz, amor e união. Escuta, Senhor Jesus, minha humilde oração, desejando a todo mundo Feliz Natal, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa simplicidade, que a gente não precisa realmente de muito. Nós temos visitado umas casas onde falta o essencial, onde a gente vê tanta tristeza, os rostos tristes realmente, pela falta do mais necessário. Isso não deve também tornar o nosso Natal triste, mas deve nos fazer lembrar que a simplicidade é tudo. Então, que nesse Natal os nossos corações estejam em paz, que a nossa mesa possa até ser farta, mas que nós nos lembremos também de dividir com os nossos irmãos em maior necessidade. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal, meus irmãos.